Eu sempre soube que a necessidade é a mãe da invenção, mas nunca imaginei que descobriria isso da forma mais brutal possível. Meu nome não importa agora. O que importa é o que vi durante os 3 anos e meio que passei no complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro. Era 2019, quando entrei lá pela primeira vez, condenado por um crime que prefiro não detalhar. O que posso dizer é que nada, absolutamente nada, me preparou para descobrir até onde a criatividade humana pode ir quando a sobrevivência está em jogo. Vocês acham que conhecem o mundo? Acham que sabem como as coisas funcionam? Eu também achava, até descobrir que dentro daqueles muros existia uma universidade paralela onde homens comuns se transformavam em engenheiros da sobrevivência. E hoje, depois de tanto tempo em liberdade, ainda acordo de madrugada, lembrando do barulho que uma simples colher pode fazer quando está sendo transformada em algo muito mais perigoso. A primeira coisa que aprendi na cadeia é que tudo pode ser uma arma. Tudo. Aquela caneta que você usa para escrever cartas para a família, aquele pente que você passa no cabelo, até mesmo o cabo da escova de dentes que você usa todos os dias. Mas não era só sobre armas. Era sobre ferramentas para viver, para se comunicar, para manter a dignidade em um lugar onde ela é constantemente ameaçada. E se eu nunca tivesse testemunhado isso, nunca teria entendido o que realmente significa adaptação. O primeiro relato que preciso compartilhar aconteceu na minha 2ª semana. Eu ainda era novato, ainda tentava entender as regras não escritas daquele universo. Foi quando conheci o Carlinhos, um cara de uns 50 anos, cabelos grisalhos, que estava lá há quase uma década. Ele tinha uma reputação estranha. Diziam que era o melhor artesão do pavilhão. Não entendi o que isso significava até vê-lo trabalhando. Novo, vem cá, ele me chamou em uma tarde qualquer. Estávamos no pátio e ele estava sentado em um canto, mexendo em algo que eu não conseguia identificar. Quando me aproximei, vi que ele tinha nas mãos o que parecia ser apenas um pedaço de ferro velho, daqueles que sobram de obras abandonadas. Mas os dedos dele se moviam com uma precisão cirúrgica. Sabe o que é isso? Perguntou, levantando o objeto para que eu pudesse ver melhor. Era um pedaço de ferragem de mais ou menos 20 centímetros, todo torto e enferrujado. É lixo, respondi, sem entender onde ele queria chegar. Carlinhos sorriu daquele jeito que só quem passou muito tempo na cadeia consegue sorrir. Um misto de sabedoria amarga e resignação. Era lixo ontem. Amanhã vai ser uma chave inglesa. Eu ri. Não consegui evitar. A ideia de transformar um pedaço de ferro retorcido em uma ferramenta funcional parecia absurda. Mas Carlinhos não estava brincando. Durante os próximos 3 dias, assisti ele trabalhar naquele projeto com uma dedicação que eu nunca tinha visto. Ele usava uma pedra para limar, outro pedaço de metal para dobrar e até mesmo fios desfiados de um cobertor velho para dar acabamento. A necessidade ensina, ele repetia sempre que eu perguntava como sabia fazer aquilo. Quando você precisa consertar alguma coisa e não tem ferramenta, você faz uma. Quando você precisa se proteger e não tem nada, você improvisa. É assim que funciona aqui dentro. No 4º dia, Carlinhos tinha nas mãos uma chave inglesa funcional. Não era bonita, não era perfeita, mas funcionava. Ele demonstrou apertando uma porca que havia soltado no cano da pia da cela. O barulho do metal se ajustando ecoou como uma pequena vitória contra o sistema. Impressionante, né? Disse, guardando a ferramenta improvisada embaixo do colchão. Mas isso não é nada comparado ao que você vai ver por aqui. Tem cara que faz faca com tampa de conserva, outros que constroem rádio com fio de cobre e pilha velha. A criatividade não tem limite quando sua vida depende dela. E ele estava certo, completamente certo. Mas naquele momento, eu ainda não sabia que logo seria minha vez de precisar dessa criatividade.
O segundo relato aconteceu algumas semanas depois e envolveu uma situação que mudou minha perspectiva sobre comunicação. Vocês já pararam para pensar como é não poder ligar para alguém quando precisam muito falar? Como é estar isolado do mundo, dependendo de horários específicos para uma ligação controlada? Pois foi assim que conheci o Marquinhos, um garoto de 20 e poucos anos que tinha o dom de transformar sucata eletrônica em milagres. Tio, você tem pilha velha aí? Ele me perguntou em uma manhã enquanto varríamos o pátio. Marquinhos sempre me chamava de tio, apesar de eu ter apenas alguns anos a mais que ele. Pilha? Para que você quer pilha? Respondi desconfiado. Na cadeia, qualquer pedido pode esconder uma segunda intenção. Tô fazendo uma parada aqui, um radinho. Minha mãe disse que ia falar sobre mim no programa da Vera Verão na terça-feira. Não posso perder. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. A ideia de um filho querendo ouvir a mãe falar sobre ele no rádio, mesmo estando preso, tinha algo de puro e desesperançoso ao mesmo tempo. Decidi ajudar. Consegui 2 pilhas AA que estavam quase acabando, daquelas que a gente joga fora em casa, mas que ali dentro valem ouro. O que Marquinhos fez com aquelas pilhas, mais alguns fios de cobre que ele tirou de um ventilador quebrado, uma tampa de lata de sardinha e um pedaço de madeira, foi simplesmente extraordinário. Durante 2 dias, ele trabalhou escondido na cela, sempre cobrindo o projeto quando algum agente passava. Eu o observava fascinado, vendo como ele soldava os fios, usando apenas uma vela e uma colher de metal aquecida. Meu avô era técnico em eletrônica, explicou enquanto conectava o último fio. Desde pequeno, eu ficava na oficina dele, vendo como ele consertava rádio, televisão. Nunca pensei que ia usar isso aqui dentro. Na terça-feira de manhã, Marquinhos ligou seu rádio, improvisado. O som que saiu daquele amontoado de sucata foi baixo, chiado, mas era música. Era uma voz humana vinda do mundo exterior. Não conseguimos sintonizar a estação certa a tempo do programa da mãe dele, mas isso não importou. Por alguns minutos, nossa cela foi invadida por vozes, notícias, publicidade, por vida. Funciona, sussurrou Marquinhos, com os olhos brilhando. Meu radinho funciona. Outros detentos começaram a se aproximar, curiosos com o som. Logo havia uma pequena multidão na porta da cela, todos querendo ouvir. Marquinhos se tornou uma espécie de celebridade naquele dia. Não porque havia construído um rádio, mas porque havia trazido um pedaço do mundo exterior para dentro daqueles muros. Sabe o que é mais louco? Ele me disse mais tarde, enquanto desmontava o aparelho para escondê-lo melhor. Lá fora, eu comprava rádio pronto. Nunca me passou pela cabeça fazer um. Aqui dentro, fui obrigado a lembrar de coisas que nem sabia que sabia. Essa frase ficou comigo por muito tempo. A ideia de que a prisão pode despertar habilidades que nunca soubemos ter, forçar conexões neurais que jamais usaríamos na vida, comum, é uma ironia cruel. Às vezes, precisamos perder nossa liberdade para descobrir nossa verdadeira capacidade criativa. Você teria a paciência de construir um rádio do zero só para ouvir a voz da sua mãe? Me diga nos comentários o que você faria para manter contato com quem ama. Mas se o rádio do Marquinhos foi impressionante, o terceiro relato envolve uma criação que ainda me dá arrepios. Era sobre segurança pessoal. Sobre a necessidade mais primitiva de todas, proteger-se. E foi quando entendi que nem todos os objetos improvisados na cadeia são feitos com boas intenções. Conheci o Sebastião durante meu 5º mês. Ele era um homem calado, de uns 40 anos, que sempre ficava no seu canto. Não incomodava ninguém, não se metia em confusão, apenas cumpria sua rotina diária como um fantasma. Mas havia algo nele que me chamava a atenção. Suas mãos, elas sempre se moviam, mesmo quando ele estava parado,
como se estivessem constantemente mudando algo invisível. Aquele cara ali é perigoso, me alertou o Carlinhos um dia, apontando discretamente para Sebastião. Não mexe com ele, e se ele te oferecer alguma coisa, recusa. Por quê? Ele parece inofensivo. Parece, mas ele faz coisas que não deveria fazer. É melhor manter distância. A curiosidade é um sentimento perigoso na cadeia, mas eu não consegui evitar. Comecei a observar Sebastião mais de perto, tentando entender o que o tornava tão temido. Foi quando percebi que ele sempre carregava uma pequena bolsa de pano, daquelas que se usam para guardar objetos pessoais. E dentro dela havia algo que fazia um barulho metálico discreto sempre que ele se movia. A descoberta veio por acaso, durante um dia de revista geral. Os agentes estavam vasculhando todas as celas, procurando contrabando. Era um procedimento de rotina, mas sempre tenso. Sebastião estava nervoso, mais do que o normal. Suas mãos tremiam enquanto ele organizava suas coisas pessoais para a inspeção. Sebastião, esvazia essa bolsa aí, ordenou um dos agentes. O que saiu daquela bolsa me deixou sem palavras. Eram pequenos objetos de metal, aparentemente inofensivos. Pedaços de alumínio polido, pequenos cilindros feitos com material que eu não conseguia identificar, e algo que parecia ser um cabo improvisado com fita isolante. Separadamente eram apenas sucata, juntos formavam algo muito mais sinistro. Que diabos é isso? Perguntou o agente pegando uma das peças. São minhas ferramentas de artesanato, respondeu Sebastião tentando manter a voz e firme. Faço trabalhos manuais para vender na feira da cadeia. O agente examinou as peças por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Sebastião estava suando frio. Eu podia ver o desespero em seus olhos. Finalmente, o agente devolveu tudo. Não me parece artesanato, mas não encontro nada ilegal aqui. Guarda essa tralha. Quando os agentes saíram, Sebastião desabou no chão da cela. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto guardava as peças de volta na bolsa. Foi então que ele olhou para mim, percebendo que eu havia entendido tudo. Você viu, não foi? Perguntou com a voz embargada. Viu o quê? Você sabe o que é, sabe para que serve. Eu não respondi, mas meu silêncio foi resposta suficiente. Sebastião suspirou fundo e se sentou na beira da cama. Não é o que você está pensando, disse, guardando a bolsa debaixo do travesseiro. Eu não uso isso para atacar ninguém. É para me defender. Você não sabe como é ser pequeno aqui dentro, ser visto como presa fácil. Essas peças, elas se encaixam. Em menos de 10 segundos, eu tenho uma proteção na mão. Uma faca, murmurei. Uma ferramenta de sobrevivência, corrigiu. Fiz cada peça em momentos diferentes, lugares diferentes. Ninguém suspeita, porque separadas elas são inúteis. Mas juntas elas me dão a segurança de dormir tranquilo. Sebastião então me contou como havia desenvolvido aquele sistema. Usando tampas de lata amassadas e polidas com pedra, ele criou lâminas pequenas, mas eficientes. O cabo era feito com barbante de vassoura enrolado em volta de um pedaço de madeira retirado de um cabo de rodo quebrado. E o mais engenhoso, ele havia feito furos milimétricos nas peças para que se encaixassem perfeitamente, como um quebra-cabeças letal. Levei 4 meses para fazer, continuou. Cada noite, depois da contagem, eu trabalhava um pouquinho, sempre escondido, sempre silencioso. E você sabe o que é mais impressionante? Nunca precisei montar. O fato de ter me dado confiança suficiente para que ninguém me incomode. Aquilo me fez pensar sobre os limites da criatividade humana. Sebastião havia criado um sistema de defesa pessoal usando apenas lixo e sua própria engenhosidade. Mas diferente do rádio do Marquinhos ou da chave inglesa do Carlinhos, a criação dele carregava um peso moral que me incomodava profundamente. Você me acha um monstro? Perguntou, notando minha expressão.
Não sei o que pensar. Então deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo aqui dentro tem alguma coisa escondida. Uns têm drogas, outros têm celular, alguns têm dinheiro. Eu tenho a certeza de que posso me proteger se precisar. E sabe de uma coisa? Desde que fiz isso, nunca mais fui ameaçado. Coincidência? Nunca soube responder a essa pergunta. Sebastião continuou sendo o homem calado e reservado que sempre foi. Mas agora eu sabia que por trás daquela aparência inofensiva havia uma mente capaz de transformar sucata em segurança. E isso me assombrava mais do que eu gostaria de admitir. O quarto relato veio alguns meses depois e envolveu uma situação que mudou completamente minha compreensão sobre engenhosidade. Desta vez, não era sobre proteção ou comunicação, mas sobre dignidade. Sobre manter a humanidade em um lugar que constantemente tenta roubá-la de você. Conheci o professor durante uma discussão sobre futebol no refeitório. Ele não era realmente professor, mas tinha esse apelido porque sempre estava lendo, sempre tinha uma opinião fundamentada sobre qualquer assunto. Era um homem culto que havia cometido um erro grave na vida e agora pagava o preço. Mas o que me impressionou nele foi sua obsessão por limpeza e organização. A higiene é a última fronteira da civilização. Ele dizia sempre: quando você para de se cuidar, para de ser humano. O professor havia chegado à cadeia há mais de 2 anos e durante esse tempo desenvolveu uma série de técnicas para manter a higiene pessoal usando apenas materiais disponíveis na prisão. Não era apenas questão de vaidade, era questão de sobrevivência psicológica. Quer ver uma coisa interessante? Perguntou um dia, me convidando para sua cela. O que vi lá dentro foi um pequeno laboratório de higiene improvisado. O professor havia transformado sua mesa em uma espécie de bancada, onde criava seus próprios produtos de limpeza e cuidados pessoais. Havia pequenos recipientes feitos com garrafas PET cortadas, cada um contendo líquidos de cores diferentes. Isso aqui é shampoo, disse, pegando um dos recipientes. Feito com sabão comum, um pouco de detergente que consegui na cozinha e algumas gotas de óleo que tirei da comida. Não é perfeito, mas funciona melhor que o sabonete que eles dão. E isso? Perguntei, apontando para um líquido esverdeado, enxaguante bucal. Bicarbonato de sódio, sal e algumas folhas de hortelã que crescem ali no canto do pátio. Mata as bactérias e deixa o hálito fresco. O professor me mostrou cada uma de suas criações com o orgulho de um cientista apresentando sua pesquisa. Havia pasta de dente feita com bicarbonato e sal, desodorante improvisado com álcool e ervas, e até mesmo uma espécie de condicionador capilar criado a partir da banha que sobrava da comida. Mas a obra-prima é essa aqui, disse, pegando uma pequena caixa feita com papelão. Dentro havia o que parecia ser uma navalha de barbear artesanal. Meu Deus, como você fez isso? Paciência e necessidade, respondeu, pegando delicadamente o objeto. A lâmina é feita com um pedaço de metal que tirei de uma lata de sardinha. Gastei 2 semanas lixando e afiando, até ficar no ponto certo. O cabo é madeira de um palito de sorvete, envolvido com fio dental para dar aderência. O professor demonstrou como funcionava, fazendo movimentos cuidadosos no próprio rosto. A precisão era impressionante. E aquela navalha improvisada cortava os pelos com a eficiência de um produto industrializado. Sabe por que faço isso? Perguntou, guardando cuidadosamente a navalha. Porque quando acordo de manhã e me olho no espelho, ainda reconheço a pessoa que está lá. Ainda vejo um ser humano digno, não apenas um número de presidiário. Aquilo me emocionou de uma forma que não esperava. O professor não estava apenas criando ferramentas de higiene, estava criando rituais de autorrespeito. Cada produto improvisado era um ato de resistência contra a desumanização do sistema. Já pensei em desistir muitas vezes, continuou.
Já pensei em me deixar levar pela sujeira, pelo desleixo, pelo abandono. Seria mais fácil. Mas aí lembro que minha filha ainda vem me visitar uma vez por mês e eu não quero que ela veja o pai dela como um bicho. Durante os meses seguintes, passei muito tempo observando o professor e sua rotina meticulosa de autocuidado. Ele acordava mais cedo que todos para ter tempo de usar seus produtos improvisados. Se barbeava 2 vezes por semana, sempre com a máxima atenção aos detalhes. Mantinha as unhas cortadas com uma lima feita de pedra áspera. E sempre cheirava bem, mesmo em um ambiente onde o odor predominante era de suor e desinfetante barato. "Posso te ensinar a fazer essas coisas", ofereceu um dia. "Não é difícil, só exige dedicação." Aceitei a oferta e durante as semanas seguintes aprendi a criar meus próprios produtos de higiene. Foi uma experiência transformadora. Não apenas pela praticidade de ter acesso a itens melhores que os fornecidos pela prisão, mas pelo senso de controle que isso me dava. Em um ambiente onde quase tudo é decidido por outros, poder escolher como cuidar do próprio corpo era um luxo inestimável. A dignidade não é algo que eles podem tirar de você, dizia o professor sempre que alguém questionava seus métodos. Eles podem tirar sua liberdade, podem controlar sua rotina, podem decidir o que você come e quando dorme. Mas a forma como você se apresenta ao mundo, isso ainda é seu. E ele estava certo, completamente certo. Mesmo anos depois de sair da prisão, ainda uso algumas das técnicas que aprendi com ele. Não por necessidade, mas por lembrança. Por respeito ao homem que me ensinou que preservar a humanidade é um ato diário de resistência. Se essa história te lembra algo, compartilhe comigo nos comentários. Como você mantém sua dignidade nos momentos mais difíceis? O 5º e último relato que preciso contar envolve a criação mais complexa e ao mesmo tempo mais tocante que testemunhei durante meu tempo na prisão. Foi quando entendi que a necessidade de conexão humana pode levar à criação de verdadeiras obras de arte, mesmo usando apenas materiais descartados. Seu nome era João das Cartas, e essa não era uma alcunha aleatória. João tinha desenvolvido uma habilidade única. Ele criava sistemas completos de comunicação secreta entre diferentes pavilhões da prisão. Não falava apenas de bilhetes escondidos ou códigos simples. Falava de uma engenharia social e física impressionante que permitia que famílias separadas pelo sistema carcerário mantivessem contato. Comunicação é liberdade, ele me disse na primeira vez que conversamos. Quando você consegue falar com quem quer, quando quer, você ainda tem um pedaço da sua liberdade. João estava na prisão há quase 6 anos, condenado por estelionato. Sua habilidade com números e sistemas havia sido sua perdição no mundo exterior. Mas dentro da cadeia, tornara-se sua salvação. E também a salvação de muitos outros. "Quer ver como funciona?" perguntou certo dia, me convidando para acompanhá-lo, até uma parte menos movimentada do pátio. O que João me mostrou foi um sistema de comunicação que funcionava através dos encanamentos do presídio. Ele havia descoberto que certas tubulações conectavam diferentes seções do complexo penitenciário e desenvolveu um método para enviar mensagens através delas. "Vê essa grade aqui?" disse, apontando para uma pequena grelha de ventilação próxima ao chão. "Ela conecta com o pavilhão B. Se você souber como fazer, consegue mandar uma mensagem para lá." João, então, retirou de um esconderijo secreto aquela que seria sua obra-prima. Um sistema de cilindros intercomunicantes, feito inteiramente com materiais encontrados na prisão. Eram tubos criados a partir de papel enrolado e impermeabilizado, com cera de vela, unidos por uma engenhosa rede de barbantes e elásticos improvisados.
Cada cilindro tem um peso específico, explicou, mostrando pequenas pedrinhas coladas na ponta de cada tubo. Isso permite que eles viajem pela tubulação na velocidade certa, sem se perder no caminho. E como você sabe que vão chegar ao destino? Sistema de retorno, respondeu com um orgulho evidente. Cada mensagem tem um código específico. Quem recebe envia uma confirmação usando o mesmo sistema. Se não recebo confirmação em 2 horas, sei que a mensagem se perdeu. João me demonstrou como funcionava. Ele escreveu uma pequena mensagem em um papel ultra fino, enrolou dentro de um dos cilindros e o inseriu no sistema de ventilação. Com movimentos precisos, usou um barbante para guiar o cilindro através da tubulação até que desapareceu nas profundezas da estrutura da prisão. Agora, esperamos, disse, consultando um pequeno relógio improvisado feito com o mecanismo de um despertador quebrado. Se tudo der certo, em 1 hora e 15 minutos, recebo a resposta. Enquanto esperávamos, João me contou sobre as motivações por trás do seu sistema. Havia famílias divididas entre diferentes pavilhões, amigos separados por transferências administrativas e até mesmo casos de amor que nasceram na prisão, mas foram separados pelas regras do sistema. Tem um cara no pavilhão C que não vê o irmão há 2 anos, disse. Eles foram separados depois de uma briga que nem foi culpa deles. Através do meu sistema, eles conseguem trocar notícias toda semana. É pouco, mas é alguma coisa. E nunca deu problema? Algumas vezes, os cilindros se perderam. Uma vez um agente encontrou um, mas como estava sem identificação, não conseguiu rastrear de onde veio. Tomei mais cuidado depois disso. Exatamente 1 hora e 10 minutos depois do envio da primeira mensagem, ouvimos um ruído discreto vindo da ventilação. João imediatamente se aproximou e, com movimentos hábeis, retirou um cilindro que havia chegado pelo sistema. Chegou, murmurou, desenrolando o papel. Mensagem confirmada, sistema funcionando. Durante os meses seguintes, pude observar como o sistema de comunicação do João das Cartas transformava a vida de muitas pessoas dentro da prisão. Era mais do que apenas troca de recados. Era manutenção de laços familiares, preservação de amizades e até mesmo continuidade de relacionamentos amorosos que de outra forma teriam se perdido. Sabe o que mais me orgulha nisso? Perguntou João certo dia, enquanto fazia manutenção em um dos seus cilindros. Não é a engenharia, não é a criatividade. É saber que estou ajudando pessoas a se manterem humanas. Como assim? Quando você perde o contato com quem ama, quando fica meses sem falar com um irmão, um filho, uma mãe, você começa a endurecer por dentro, começa a se fechar. Meu sistema ajuda as pessoas a não perderem essa conexão. É pequeno, é arriscado, mas mantém a esperança viva. João havia criado mais do que um sistema de correio improvisado. Havia criado uma rede de apoio emocional que funcionava através dos próprios muros da prisão. E o mais impressionante era a dedicação com que mantinha tudo funcionando. Ele acordava mais cedo para verificar se havia mensagens aguardando, dedicava horas do seu tempo livre para criar novos cilindros e aperfeiçoar o sistema, e até mesmo arriscava punições disciplinares para garantir que as comunicações não fossem interrompidas. Já pensou em desistir? Perguntei durante uma de nossas conversas. Todo dia, admitiu. É muito trabalho, muito risco, muita responsabilidade. Às vezes penso que seria mais fácil cuidar apenas da minha própria vida. Mas aí lembro que tem gente contando comigo. Tem pessoas que só conseguem dormir tranquilas porque sabem que podem mandar notícias para a família. E quando você sair daqui? João ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Vou ensinar o sistema para alguém de confiança. Não posso deixar que morra comigo. Tem muita gente que ainda vai precisar. Semanas antes da minha libertação, João me procurou com uma proposta inusitada. Quero te ensinar tudo, disse. Não,
Para você continuar quando eu sair, você está indo embora antes de mim. Mas para você nunca esquecer que dentro de cada presidiário existe um ser humano capaz de coisas extraordinárias. Passamos 3 semanas intensas aprendendo todos os detalhes do sistema. Como calcular o peso ideal dos cilindros, como identificar quais tubulações estavam funcionando, como criar códigos de confirmação, como improvisar materiais quando os recursos eram escassos. Foi como fazer um curso intensivo de engenharia da comunicação carcerária. Por que tanta dedicação em me ensinar isso? Perguntei no último dia de treinamento. Porque quando você sair daqui, vai contar essas histórias para outras pessoas. E quero que conte certo. Quero que as pessoas entendam que a criatividade humana não morre dentro de uma prisão. Ela se transforma, se adapta, encontra novos caminhos. João das Cartas estava certo, completamente certo. E é por isso que estou aqui, contando essas histórias para vocês. Porque cada objeto improvisado, cada ferramenta criada, cada sistema desenvolvido dentro daqueles muros representa muito mais do que simples adaptação, representa a recusa da alma humana em aceitar limites absolutos. Você teria feito o mesmo no meu lugar. Teria a coragem de aprender e preservar esses conhecimentos? Me diga abaixo nos comentários. Continuação. Durante todos esses meses, observando e participando dessa universidade paralela da sobrevivência, comecei a entender que cada criação dentro da prisão contava 2 histórias. A história óbvia do objeto em si e a história invisível da transformação pessoal de quem o criava. Homens que nunca haviam se interessado por engenharia tornavam-se inventores por necessidade. Pessoas que nunca demonstraram talento artístico descobriam habilidades manuais extraordinárias quando suas vidas dependiam disso. Foi assim que conheci o alemão, um homem de quase 60 anos que havia passado a maior parte da vida adulta entrando e saindo da prisão. Ele era uma espécie de lenda viva entre os detentos mais antigos, conhecido não apenas por sua longevidade no sistema, mas por sua capacidade quase sobrenatural de criar soluções para problemas que nem sabíamos que existiam. Rapaz, você ainda não viu nada, disse-me certa manhã, depois que comentei sobre as criações que havia presenciado. Essas coisas que vocês fazem hoje são brincadeira de criança perto do que a gente fazia antigamente. O alemão havia presenciado a evolução da criatividade carcerária ao longo de décadas. Ele me contou sobre épocas em que os controles de segurança eram diferentes, quando os materiais disponíveis eram outros, quando as necessidades dos prisioneiros seguiam padrões distintos dos atuais. E em cada época, a engenhosidade humana havia encontrado formas de se adaptar e superar limitações. Quer saber qual foi a criação mais impressionante que já vi? Perguntou com aquele brilho no olhar que só os grandes contadores de história conseguem ter. Era impossível resistir à curiosidade. Conta! Foi em 1987, numa cadeia no interior de São Paulo. Tinha um cara lá chamado Mestre Antônio. Ele não era grande, não era forte, não era de briga, mas tinha uma habilidade que nunca vi igual. Ele conseguia fazer qualquer coisa funcionar de novo. O alemão me contou que Mestre Antônio havia desenvolvido uma espécie de oficina clandestina dentro da própria cela, usando apenas ferramentas improvisadas e materiais descartados. Ele consertava desde relógios quebrados até pequenos eletrodomésticos que outros detentos conseguiam contrabandear para dentro da prisão. Mas isso não era o mais impressionante. Continuou o alemão, acendendo um cigarro feito com papel de caderno e tabaco reaproveitado. O mais impressionante era uma máquina que ele construiu. Que tipo de máquina? Uma máquina de costura. Funcional, silenciosa, feita inteiramente com sucata.
A princípio aquilo me pareceu impossível. Uma máquina de costura requer precisão mecânica, engrenagens sincronizadas, tensão calibrada. Como alguém poderia replicar isso usando apenas materiais encontrados em uma prisão dos anos 80? Mestre Antônio levou 8 meses para terminar, explicou o alemão. Ele usou o motor de um ventilador quebrado, engrenagens que fez derretendo e moldando metal de latas velhas, e até mesmo criou as agulhas usando arame fino que conseguiu de não sei onde. E funcionava mesmo. Funcionava tão bem que ele costurava roupas para metade do pavilhão, consertava uniformes rasgados, fazia ajustes, até criava peças novas usando tecidos que conseguíamos nos momentos de trabalho na lavanderia. O alemão me descreveu como Mestre Antônio havia resolvido cada desafio técnico da construção. O sistema de alimentação de linha foi criado usando carretéis improvisados feitos de madeira esculpida. A tensão do tecido era controlada por um mecanismo engenhoso que utilizava elásticos e pequenas roldanas feitas de botões grandes. E o mais impressionante, ele havia criado diferentes tipos de ponto, ajustando manualmente as configurações da máquina. Por que ele fez isso? Para vender os serviços? Não, respondeu o alemão, balançando a cabeça. Mestre Antônio fazia isso de graça para quem precisasse. Ele dizia que todo homem tem direito de estar bem vestido, mesmo na cadeia. E sabe o que aconteceu? O quê? Os agentes descobriram a máquina durante uma revista. Mas em vez de confiscar, eles começaram a levar as próprias roupas para ele consertar. Até as famílias dos funcionários começaram a mandar serviços. Aquela história me impressionou profundamente, não apenas pela engenhosidade técnica envolvida na construção da máquina, mas pela forma como ela havia transformado as relações dentro da prisão. Mestre Antônio havia criado algo que beneficiava tanto detentos quanto funcionários, construindo pontes onde antes existiam apenas muros. E o que aconteceu com ele? Saiu em liberdade condicional 2 anos depois. Montou uma pequena oficina de costura na cidade. Dizem que prosperou, constituiu família, nunca mais voltou para a cadeia. E a máquina? A máquina. Essa é a parte mais bonita da história. Antes de sair, Mestre Antônio desmontou tudo e ensinou outros 3 detentos a reconstruir. Não queria que morresse com ele. O alemão apagou o cigarro e ficou em silêncio por alguns minutos, perdido em memórias antigas. "Sabe o que aprendi com essa história?" perguntou finalmente. "Que a verdadeira liberdade não é sair da cadeia. É descobrir que você é capaz de criar coisas que fazem diferença na vida de outras pessoas, independente de onde esteja." Essas palavras ecoaram em minha mente durante semanas. A ideia de que a prisão poderia ser paradoxalmente um lugar de descoberta pessoal me incomodava e me fascinava ao mesmo tempo. Como é possível que a perda da liberdade física leve, em alguns casos, à descoberta da liberdade criativa? Foi refletindo sobre isso que acabei conhecendo a história mais perturbadora e ao mesmo tempo mais tocante de toda a minha experiência carcerária. Envolvia um detento chamado Rafael, um jovem de apenas 25 anos que havia sido condenado por tráfico de drogas. Rafael tinha uma particularidade que o diferenciava dos outros prisioneiros. Ele era pai de uma menina de 6 anos que ele nunca havia conseguido ver crescer. "Minha filha não me conhece de verdade", confessou em uma tarde, enquanto caminhávamos pelo pátio. "Ela tinha 2 anos quando fui preso. Agora tem 6. Para ela, eu sou apenas uma voz no telefone, uma foto que a mãe mostra às vezes." A dor na voz de Rafael era palpável. Ele falava sobre a filha com uma mistura de amor incondicional e desespero que me partia o coração. E foi essa dor que o levou a criar algo que ainda hoje considero uma das coisas mais tocantes que já presenciei.
Tô fazendo uma coisa para ela, disse um dia com um sorriso triste, algo que vai fazer ela entender como o papai é. Rafael havia começado a construir uma casa de bonecas, mas não era uma casa de bonecas comum, era uma réplica exata da casa onde sua filha morava com a mãe, criada inteiramente com materiais coletados dentro da prisão. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado e executado com a precisão de um arquiteto profissional. Como você sabe como é a casa? Perguntei, observando os desenhos técnicos que ele havia feito em pedaços de papelão. Minha ex-mulher me mandou fotos na última visita e eu decorei cada cantinho. Durante os 3 meses seguintes, assisti Rafael trabalhar naquela casa de bonecas com uma dedicação obsessiva. Ele acordava antes do horário regulamentar para aproveitar a luz natural da janela da cela. Passava as horas livres, moldando pequenas peças de móveis usando madeira retirada de caixotes velhos. Criava tecidos em miniatura, desfiando panos de limpeza e tingindo-os com materiais improvisados. A sala de estar da casa tinha sofás feitos de espuma de colchões velhos, cobertos com tecido que Rafael havia tingido com tinta extraída de balas. Coloridas. A cozinha incluía fogão, geladeira e mesa, todos funcionais em escala reduzida. O banheiro tinha pia, vaso e chuveiro que realmente liberavam água através de um sistema de tubulação criado com canudos plásticos. E o quarto da minha princesa, disse, mostrando o cômodo que havia recebido mais atenção. Olha só, o quarto da menina era uma obra de arte. Rafael havia criado uma cama com dossel, usando fios desfiados de toalhas para fazer as cortinas. Havia um guarda-roupa em miniatura com roupinhas de boneca feitas à mão. Uma mesa de estudos com livros diminutos criados a partir de papel e uma escrivaninha com lápis do tamanho de palitos de dente. Mas o mais especial é isso aqui, disse, apontando para uma pequena foto colada na parede do quarto em miniatura. Era uma foto nossa, dele e da filha, tirada durante uma das visitas. Rafael havia conseguido uma cópia e a havia reduzido para caber perfeitamente na escala da casa de bonecas. Naquela fotografia minúscula, pai e filha sorriam juntos e, de alguma forma, aquilo tornava toda a casa mais real, mais viva. Quando ela brincar com isso, vai lembrar que tem um pai que pensa nela todos os dias, murmurou, ajeitando delicadamente a pequena fotografia. A construção da casa de bonecas se tornou um evento que mobilizou grande parte do pavilhão. Outros detentos começaram a contribuir com materiais, sugestões e até mesmo trabalho direto. O Carlinhos criou fechaduras funcionais para as portas internas. O professor desenvolveu uma tinta especial que não desbotava com o tempo. Até mesmo o Sebastião, sempre reservado, ofereceu pequenas peças metálicas que havia sobrado de seus projetos pessoais. Por que todo mundo está ajudando? Perguntei ao alemão, que havia se tornado uma espécie de consultor técnico do projeto. Porque todo mundo aqui tem alguém do lado de fora, respondeu. E ver o Rafael fazendo isso lembra a gente do que realmente importa. 3 semanas antes do aniversário da filha de Rafael, a casa de bonecas estava pronta. Era uma obra-prima de engenharia em miniatura, mas mais do que isso, era uma declaração de amor paternal materializada através de meses de trabalho dedicado. Vou mandar na próxima visita, disse Rafael, embalando cuidadosamente cada peça da casa em papel de presente improvisado. Espero que ela goste. Tenho certeza que vai gostar. Como ela não gostaria? Não é isso que me preocupa, admitiu, olhando para a casa uma última vez antes de fechá-la na caixa. Me preocupa que ela cresça antes de eu sair daqui. Que quando eu sair, ela já seja uma adolescente que não vai mais brincar de casinha. Aquele comentário me atingiu como um soco no estômago. A cruel ironia do tempo que passa diferente para quem está preso e para quem está livre. Rafael estava construindo um presente para uma criança que talvez não fosse mais criança
quando ele recuperasse a liberdade. 2 semanas depois da visita em que a casa de bonecas foi entregue, Rafael recebeu uma carta da filha. Era a primeira vez que ela escrevia para ele. As palavras eram simples, escritas com a caligrafia incerta de uma criança de 6 anos, mas o impacto foi devastador. Papai, obrigada pela casinha. Eu brinco todo dia e finjo que você está aqui comigo. Rafael chorou lendo aquela carta. Chorou de uma forma que eu nunca havia visto um homem adulto chorar. Era um choro que misturava alegria, saudade, orgulho e uma tristeza profunda que apenas pais separados dos filhos conseguem compreender. Ela entendeu, murmurava entre lágrimas. Minha filha entendeu que o papai pensa nela. Nos dias seguintes, Rafael me contou que havia recebido mais notícias através da ex-mulher. A menina levava a casa de bonecas para todos os lugares. Mostrava para as amigas na escola, dormia com ela ao lado da cama. E mais importante, ela havia começado a falar sobre o pai de forma diferente, não mais como alguém ausente, mas como alguém que estava trabalhando longe de casa. Sabe o que é mais louco? Disse Rafael alguns dias depois. Construindo aquela casa, eu aprendi mais sobre marcenaria, sobre decoração, sobre planejamento do que em qualquer trabalho que já tive. E tudo isso por amor à minha filha. Você está pensando em trabalhar com isso quando sair? Já pensei nisso. Talvez montar uma oficina de brinquedos artesanais. Usar essa experiência para construir algo legal lá fora. A história de Rafael e sua casa de bonecas me fez refletir sobre as motivações por trás de cada criação que havia presenciado na prisão. Não era apenas sobre suprir necessidades básicas ou resolver problemas práticos. Era sobre manter conexões, preservar identidades, expressar amor e encontrar propósito mesmo nos momentos mais desesperançosos da vida. Cada ferramenta improvisada, cada sistema engenhoso, cada objeto criativo que nasceu dentro daqueles muros carregava uma história humana profunda. E comecei a perceber que, de certa forma, a prisão havia se tornado um laboratório não intencional de inovação humana, onde homens comuns descobriam talentos extraordinários quando suas motivações mais profundas eram ameaçadas. Mas nem todas as criações que testemunhei tinham finais felizes. Algumas revelavam o lado mais sombrio da criatividade humana, quando a necessidade de sobrevivência supera considerações éticas e morais. Foi assim que conheci a história do Lobo, um homem de meia-idade que havia desenvolvido talvez o sistema mais sofisticado de toda a prisão para um propósito que me deixava profundamente desconfortável. Lobo havia criado um esquema de falsificação de documentos que funcionava inteiramente dentro dos muros da cadeia. Não é para fugir, explicou quando descobriu que eu sabia sobre suas atividades. É para sobreviver quando sair daqui. Lobo me mostrou um arsenal de ferramentas de falsificação que havia desenvolvido ao longo de anos. Carimbos feitos com batata esculpida e tinta improvisada. Máquinas de escrever reconstituídas a partir de peças de diferentes equipamentos quebrados. E mais impressionante, ele havia aprendido a replicar diferentes tipos de papel oficial, usando uma mistura de materiais que incluía desde polpa de jornal até fibras retiradas de uniformes velhos. Como você aprendeu a fazer isso? Necessidade. Quando você sai da cadeia com uma ficha criminal, ninguém te dá emprego. Ninguém aluga casa para você. Ninguém te dá crédito. Ou você tem documentos que abram portas, ou você volta para o crime. A lógica de Lobo era perturbadora, mas não deixava de ter uma coerência interna. Ele havia identificado um problema real do sistema de reintegração social e estava criando uma solução, ainda que ilegal. E o mais impressionante era a qualidade técnica do trabalho dele. Posso ver como funciona?
Lobo me mostrou o processo completo de criação de um documento falso. Começava com a análise detalhada de exemplares originais que ele conseguia através de outros detentos. Em seguida, reproduzia manualmente cada elemento visual, usando técnicas que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O resultado final era praticamente indistinguível do documento oficial. Quanto tempo você leva para fazer um documento? Depende da complexidade. Uma carteira de identidade simples, umas 6 horas de trabalho. Um histórico escolar completo pode levar 2 semanas. E você faz isso para outros presos? Só para quem eu confio e só para quem precisa realmente recomeçar a vida. O aspecto mais perturbador do trabalho do Lobo era sua justificativa moral. Ele genuinamente acreditava que estava prestando um serviço social, ajudando ex-presidiários a se reintegrarem na sociedade. E tinha exemplos de pessoas que haviam conseguido trabalho e moradia usando documentos falsificados por ele e que, posteriormente, haviam conseguido regularizar suas situações. Já pensei em parar várias vezes, admitiu. Mas aí vejo caras saindo daqui e voltando em 6 meses porque não conseguiram se adaptar lá fora. É frustrante, mas você não acha que está perpetuando o problema, ensinando as pessoas a viverem na ilegalidade? Olha, rapaz, disse parando o trabalho e me encarando diretamente. O sistema está quebrado. Quando você sai da cadeia, oficialmente você cumpriu sua pena. Mas na prática, você carrega essa marca para o resto da vida. Eu só estou nivelando o jogo. Durante as semanas seguintes, observei Lobo trabalhar com uma dedicação que rivalizava com a de qualquer artesão profissional. Ele estudava técnicas de impressão, experimentava diferentes tipos de tinta, aperfeiçoava métodos de envelhecimento artificial do papel. Era um verdadeiro cientista da falsificação. Sabe o que mais me impressiona no seu trabalho? Comentei. Um dia. O quê? A atenção aos detalhes. Você poderia usar essa habilidade para qualquer coisa legal. Já pensei nisso. Quando sair daqui, talvez tente trabalhar com restauração de documentos históricos ou algo assim. Mas primeiro preciso conseguir sair sem voltar. A ironia era evidente. Lobo estava usando habilidades extraordinárias para criar uma identidade falsa que lhe permitisse ter uma vida real. Era uma forma distorcida de autenticidade, onde a mentira se tornava ferramenta para alcançar a verdade. 3 meses antes da minha libertação, Lobo foi transferido para outro presídio. Nunca mais soube dele, nem descobri se seus planos deram certo. Mas sua história me deixou com questões que ainda hoje me perturbam. Até que ponto a sociedade é responsável por criar as condições que levam pessoas como Lobo a desenvolverem soluções tão extremas? E quando a sobrevivência justifica a transgressão de regras que em si mesmas podem ser questionáveis? Essas reflexões se intensificaram durante meus últimos meses na prisão, quando comecei a perceber que eu mesmo havia mudado profundamente. Não apenas pelas experiências vividas, mas pela forma como minha mente havia se adaptado àquele ambiente. Eu havia desenvolvido habilidades que nunca soube que possuía, aprendido técnicas que jamais imaginei precisar e descoberto aspectos da natureza humana que preferira ter continuado ignorando. Foi nessa época que decidi criar meu próprio projeto. Não era uma ferramenta de sobrevivência, nem um sistema de comunicação. Era algo mais simples e ao mesmo tempo mais ambicioso. Um registro detalhado de todas as criações que havia testemunhado, usando papel contrabandeado da biblioteca, canetas improvisadas e uma caligrafia microscópica que havia aprendido para economizar espaço. Comecei a documentar cada história, cada técnica, cada inovação que havia presenciado. Não sabia se algum dia aquilo teria utilidade, mas sentia que era importante preservar aquelas informações. Por que você está fazendo
Isso? Perguntou o professor, observando-me escrever durante horas consecutivas. Porque acho que essas histórias precisam ser contadas. As pessoas lá fora não sabem o que acontece aqui dentro. E você acha que elas querem saber? Aquela pergunta me fez parar e refletir. Será que havia interesse real em conhecer a criatividade que nasce no ambiente carcerário? Ou as pessoas preferiam manter a prisão como um lugar abstrato, distante de suas realidades cotidianas? Não sei se querem, respondi finalmente, mas sei que precisam. Nos meus últimos dias de prisão, finalizei aquele que seria meu único projeto pessoal durante todo o período de detenção. Um manual não oficial de criatividade carcerária. Eram mais de 200 páginas de anotações detalhadas sobre técnicas, materiais, processos e histórias humanas por trás de cada criação. Vai levar isso quando sair? Perguntou o alemão, folheando algumas páginas do meu trabalho. Vou, e vou tentar transformar isso em algo maior. Tipo o quê? Não sei ainda. Talvez um livro, talvez um documentário, talvez apenas histórias, que conto para quem quiser ouvir. Só me promete uma coisa, disse o alemão, devolvendo meus papéis. Se for contar essas histórias, conta direito. Não transforma a gente em heróis nem em vilões. Apenas conta como seres humanos fazendo o que precisa ser feito. Prometi que sim. E é essa promessa que estou cumprindo agora, compartilhando com vocês essas experiências que mudaram minha compreensão sobre criatividade, necessidade e natureza humana. No dia da minha libertação, caminhei pelos corredores da prisão uma última vez, observando detalhes que havia aprendido a decifrar. Sabia que por trás de cada parede havia homens trabalhando em projetos secretos. Sabia que em cada cela existiam pequenos laboratórios de inovação, funcionando silenciosamente. E sabia que continuaria existindo muito tempo depois da minha partida. Não esquece da gente, disse Rafael, me dando um abraço de despedida. Como poderia esquecer? E realmente, como poderia? Cada história que testemunhei, cada criação que observei, cada pessoa que conheci, havia deixado uma marca indelével na minha percepção sobre os limites da engenhosidade humana. Havia aprendido que a criatividade não é um luxo da liberdade, mas uma necessidade da sobrevivência. E que às vezes é preciso perder tudo para descobrir do que realmente somos capazes. 3 anos depois da minha libertação, ainda mantenho contato com alguns dos homens que conheci na prisão. Carlinhos saiu 6 meses depois de mim e montou uma pequena oficina mecânica. O professor foi transferido para um regime semiaberto e está cursando pedagogia. Rafael ainda cumpre pena, mas recebe visitas regulares da filha, que agora tem 9 anos e ainda brinca com a casa de bonecas que ele construiu. João das Cartas, nunca mais ouvi falar. Sebastião foi libertado, mas não sei o que aconteceu depois. O alemão provavelmente ainda está lá, contando histórias para uma nova geração de detentos e testemunhando novas formas de criatividade nascendo da necessidade. E eu carrego comigo a certeza de que presenciei algo extraordinário. Não a criminalidade, não a violência, não a degradação que normalmente associamos ao ambiente carcerário, mas a capacidade infinita do ser humano de se adaptar, criar e encontrar esperança mesmo nas circunstâncias mais adversas. Obrigado por me acompanhar até o fim dessa jornada. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas. Ainda há muitas histórias guardadas atrás das grades que poderiam transformar nossa compreensão sobre o que significa ser humano. E talvez, apenas talvez, essas histórias possam nos ensinar algo sobre nossa própria capacidade de criação e adaptação, mesmo quando pensamos que não há mais saída. Cada objeto improvisado que testemunhei era mais do que uma solução para um problema prático. Era uma declaração de que a alma humana
Se recusa a aceitar limitações absolutas. Era prova de que a criatividade não é privilégio de poucos, mas direito de todos. E era lembrete de que, não importa quão difíceis sejam nossas circunstâncias, sempre existe uma forma de transformar obstáculos em oportunidades. As 5 histórias que compartilhei hoje são apenas uma pequena amostra do universo de inovação que existe dentro dos muros das prisões brasileiras. Cada detento tem sua própria história de adaptação. Cada cela guarda segredos de engenhosidade. E cada objeto improvisado carrega consigo não apenas a função para a qual foi criado, mas também a esperança de quem o criou. Quando saí da prisão, trouxe comigo mais do que memórias. Trouxe uma nova compreensão sobre resiliência humana, sobre a importância da dignidade pessoal, sobre o valor da conexão entre pessoas. E, principalmente, trouxe a certeza de que todos nós somos capazes de muito mais do que imaginamos, especialmente quando nossas motivações mais profundas estão em jogo. Hoje, olhando para trás, percebo que aqueles 3 anos e meio não foram apenas um período de privação de liberdade. Foram também uma educação não convencional sobre criatividade aplicada, sobre solução de problemas sob pressão, sobre a importância de manter a humanidade em situações desumanas. E se há uma lição que gostaria que vocês levassem dessas histórias, é esta: nunca subestimem a capacidade humana de se adaptar e criar. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, não importa quão limitados sejam os recursos, sempre existe uma forma de encontrar soluções. Às vezes, essas soluções são éticas e admiráveis. Às vezes, são questionáveis moralmente. Mas sempre são profundamente humanas. As vozes atrás das grades têm muito a nos ensinar sobre inovação, sobre persistência, sobre amor e sobre esperança. Tudo o que precisamos fazer é estar dispostos a ouvir.